A primeira jornalista no trono, Letícia da Espanha. As previsões das Nações Unidas sobre nossa saúde são de fato preocupantes. Agora os jornais escrevem sobre ela, uma verdadeira rainha do século XXI, uma que não teme falar o que pensa. O Palácio da Zarzuela, nos arredores de Madrid, é um tipo de sede para a família real espanhola. Rainha Letícia convoca uma reunião em seu escritório. Hoje organiza uma viagem a Moçambique. 6 semanas após o devastador furacão Idai deixar fome, doenças e centenas de mortos por seu trajeto, ela visita o continente africano. Em nome do governo, a rainha e sua agência acertam os detalhes juntos. Sua viagem vai levá-la à região do desastre, na cidade portuária de Beira. Ela se encontrou com socorristas e visitou um hospital de campanha espanhol para emergências humanitárias. Acompanhando-a, havia uma comitiva de jornalistas. Ela pode ser uma celebridade por si só, mas ela está aqui para chamar a atenção para outra questão. Ela não está aqui só para mostrar o rosto e tirar fotos. A presença da rainha mostra que o Estado apoia nossa política e ajuda aqueles que a colocam em prática, os socorristas e as ONGs. Ao mesmo tempo, nos dá a visibilidade que jamais teríamos sem ela. Para nossos socorristas, a visita exibe afeto, solidariedade e apoio, e ela também os guia. Que no se conseguiría de otra manera. For our aid workers, the visit is a show of affection, solidarity, and support. And she gives them guidance too. Pero que les toma la lección. A ex-jornalista sabe fazer perguntas, mas também sabe ouvir, habilidades que a auxiliam na sua função de rainha. Ela teve uma carreira interessante. É uma mulher que cumpre seu papel e também compreende a influência que tem em certas áreas. Por isso, procuramos envolvê-la ao máximo. Ela sabe quando pode ajudar. This is why we'd like to involve her as much as possible. She knows where she can make an impact. Así que lo usamos al máximo possível. Em uma das mais antigas casas reais, outrora mais poderosa, em ocasiões especiais a monarquia espanhola se esforça ao máximo. Esta foi a visita do presidente da China a Madrid. Visitas de Estado são a principal atividade do casal real. Felipe VI se tornou chefe de Estado da Espanha em 2014. Letícia possui o título de rainha, mas apenas seu marido retém o cargo mais alto. É o rei quem tem o poder para representar o país, mas é mais eficiente se fizerem juntos. Ao mesmo tempo, o rei Filipe representa uma nova era. A questão é, o que isso significa para o papel da rainha? Nada disso está estabelecido na Constituição espanhola, porém as expectativas são altas. Diferente da esposa de um presidente, o papel da primeira-dama da rainha é vitalício e estar constantemente ao olhar público requer disciplina e casca grossa. A monarquia deve provar seu valor assim como a rainha.
Atuar como uma figura de Estado, gerar um herdeiro e ser um consorte real já não é mais o bastante. Atualmente, rainhas enfrentam o desafio de provar que são benéficas para a sociedade e que as coisas seriam piores sem ela. Como fazem isso? Tornando-se uma porta-voz de problemas que normalmente não recebem a atenção que merecem. Podemos ter uma ótima repercussão. Quando uma rainha abraça uma causa, não há quem possa pará-la. A rainha Letícia passa 20% do seu tempo representando a coroa. Ela cumprimenta pessoas do mundo todo, entrega pequenos prêmios e também grandes prêmios. É seu trabalho mostrar a glória da Espanha onde quer que vá. Por um salário anual de cerca de 130 mil euros, além do orçamento extra para despesas. Nos 80% restantes do seu tempo, ela define sua própria agenda. Vocês sabem que essas coisas acontecem, pois a Europa desempenha um papel fundamental. Saúde, nutrição, educação. Jovens e mulheres são suas maiores prioridades. Tenho certeza que ser rainha não é fácil. Deve ser muito difícil. O rei foi treinado para isso. Sua mãe o ensinou desde o berço, mas a rainha foi uma mulher trabalhadora que, do dia para a noite, assumiu uma responsabilidade para a qual não foi preparada. Eu acho que ela teve que trabalhar duro e o seu esforço rendeu frutos. I think that she's had to work very hard, and that effort is bearing fruit. Y que ese esfuerzo pues está dando sus frutos. Na vida privada, o rei e rainha são um casal comum, uma família normal. Uma manhã em casa com os Bourbon. As filhas vão para a escola, os pais para o trabalho. Você não tem prova hoje, Sofia? Não. Que sorte! Para Letícia, é uma luta diária encontrar o equilíbrio entre trabalho e família. Ela fala muito sobre isso em privado e também pergunta a jornalistas como eles conseguem encontrar esse equilíbrio. Suas filhas passam a maior parte do dia na escola, só então a rainha tem tempo para seu trabalho no Palácio da Zarzuela. Ler a correspondência, preparar discursos, checar convites, cumprir compromissos e preparar documentos. Seu dever real exige certa imparcialidade política, mas no Prêmio Woman 2015, uma premiação para mulheres prestigiadas, ela destacou assuntos preocupantes como analfabetismo, casamento infantil, violência doméstica, desigualdade de oportunidades e disparidade salarial. Toda garota de qualquer lugar do mundo deveria ter o direito de escolher seu próprio caminho. Foi um discurso revolucionário. Ela é uma rainha europeia, uma rainha moderna que tem coragem de dizer o que pensa. Ela diz: nós sabemos o que está acontecendo pelo mundo e que muitas dessas coisas são inaceitáveis. Nós vamos fazer algo quanto a isso. Estaria a rainha ultrapassando seus limites? Ela precisa ter cautela e não se envolver na política, mas ela pode mandar um recado. A rainha está convicta de que devemos dar às mulheres uma melhor educação. Ela está ciente de que investir na educação feminina vai mudar o mundo. Não é apenas uma atitude de rainha, é um de seus ideais. No futuro, ela fará ainda mais. Todos os anos, Letícia inaugura o ano escolar acompanhada de políticos e da imprensa. Em 2018, a abertura aconteceu em uma escola primária em Oviedo, no noroeste da Espanha, terra natal do piloto Fernando Alonso e da própria rainha Letícia. Fomos informados de que a rainha não queria atrapalhar a rotina da escola e que poderíamos decidir o que mostrar para ela. Ela foi muito compreensiva e apenas pediu para que não fizéssemos alvoroço sobre sua visita. Ela queria que fosse o mais natural possível.
E não foi fácil. Dava para perceber que alguém importante estava vindo. Nós nos arrumamos para a chegada dela. Eu achava que ela era um pouco mais velha, mas ela é muito linda. É um grande dia para os pequenos espanhóis e um incentivo para a política de educação. O fato de que a rainha se importa com a educação significa que as autoridades também devem se importar. O interesse dela abre essa porta. Ela tem a ministra da Educação ao seu lado. Ela só esteve presente por conta da rainha. Ela defende essa pauta. E se nós recebermos mais verbas graças à rainha ou à ministra, então o objetivo da visita foi cumprido. Letícia, uma garota de classe média beneficiada por uma boa educação, parece ter o gene de jornalista. Seu pai e avó são grandes nomes nas rádios de Astúrias. Aos 9 anos, Letícia costumava apresentar peças radiofônicas e dublar suas próprias tabelas musicais. Olá, jovens da antena das Astúrias. Está começando o Colúmpio. Eva, Marta e Thelma precisaram se ausentar hoje. Eu sou Letícia. Após estudar em Madrid, seu primeiro emprego foi como repórter para a CNN. Letícia Ortiz, da CNN Plus em Madrid. Sua carreira decolou. Ela ganhou diversos prêmios, incluindo uma de melhor jornalista com menos de 30 anos. Em 2000, ela assinou um contrato com a rede pública de TV. Letícia? Ela era uma jornalista versátil e que sempre estava disponível e disposta a viajar a qualquer país para reportar crises e outros eventos. Ela era completamente independente. Não deve ser fácil para alguém assim se tornar membro da família real e ter de seguir protocolos. Foi difícil para ela se adaptar e abrir mão de sua liberdade. Naquele momento, ela não havia dito a ninguém que sua vida estava prestes a mudar. Sendo a apresentadora do principal noticiário do país, todos conheciam seu rosto. No entanto, ninguém sabia o que estava acontecendo nos bastidores. Havia apenas uma coisa que notei na época. Ela ia trabalhar um pouco mais arrumada do que o normal. Antes disso, ela usava jeans. Ela estava sempre bem vestida, porém era casualmente. E de repente eu a vi usando vestidos. Eu fiquei um pouco surpresa com aquilo. Nós não fazíamos ideia de que ela estava namorando o príncipe. E também a terceira edição do jornal. Desejo a todos um ótimo fim de semana. A rainha esteve na TV pela última vez em 31 de outubro de 2003. Ao anunciar seu noivado, ela deixou seu emprego e se mudou de seu apartamento no mesmo dia. Seu apartamento ficaria cercado, seria insuportável. Havia muita preocupação para garantir que ela estivesse segura e para protegê-la da intrusão da mídia. Ela foi levada para o Palácio da Zarzuela. Em 22 de maio de 2004, a jornalista Letícia Ortiz se tornou a princesa da Espanha. Pela primeira vez, um herdeiro real se casou com uma plebeia com carreira profissional e que já enfrentou um divórcio. Uma novidade na venerável e antiga família real e talvez uma nova oportunidade. O fato de o rei ter se casado com uma plebeia foi bom para a monarquia. Além do fato de que ele, sem dúvidas, escolheu-a por amá-la.
Maybe the nobility Talvez a nobreza não consiga se identificar com uma mulher espanhola como ela, mas grande parte da sociedade espanhola consegue. she knows the country's Ela conhece os problemas do país por experiência própria. she earned her own living. Ela se sustentava por conta própria e sua família veio de uma sociedade convencional. Mas sua mudança de funções foi assunto de uma discussão acalorada. Ironicamente, a mídia se tornou uma opositora feroz. Cada passo seu é averiguado. Sua vida passada, roupas e seu caráter são assunto de diversas notícias e especulações. Perhaps it's just Talvez seja apenas um preconceito dizer que a inveja é o sentimento mais forte que existe na Espanha. part of the rejection that Mas parte da rejeição que ela sofre pode ser por conta da inveja. As pessoas são especialmente críticas especially critical e exigentes com a rainha, because she doesn't porque ela não é parte da aristocracia espanhola ou de alguma família real europeia. you might expect the Em razão disso, você espera que a população seja mais tolerante, mais leniente, mais solidária se tratando de erros e deslizes. Porém, esse não foi o caso. O casal real não se deixou afetar por isso. O primeiro projeto que diz respeito a seus interesses privados foi dedicado a um assunto que até então recebia pouca atenção. Eu me lembro que em 4 de dezembro de 2008, quando ela nos recebeu no Palácio da Zarzuela, ela nos perguntou sobre as necessidades das pessoas e famílias vivendo com doenças raras na Espanha. Soubemos então que ela era uma pessoa carinhosa e uma ótima ouvinte. Ela passava a sensação de alguém que queria aprender sobre tudo. Há mais de 7.000 doenças classificadas como doenças raras e que afetam cerca de 3 milhões de espanhóis e 350 milhões de pessoas ao redor do mundo. Letícia foi alguém que deu ouvidos a eles. Eu sou pai de uma menina diagnosticada com uma dessas doenças raras. Com a rainha ao nosso lado, nós conseguimos mudar a sociedade. 10 anos atrás, essa questão era esquecida. Os doentes eram invisíveis, mas a rainha deu a eles um rosto. O tema se tornou uma prioridade política, graças a ela. A opinião dela conta. Dear friends, dear genius, Queridos amigos e gênios, there are many há vários reasons why I motivos que consider me myself fazem lucky considerar a today. sorte que tenho de estar aqui One hoje. of them is that I can Um ask deles é que eu for posso fazer pedidos. For example, Eu posso pedir, por exemplo, às instituições públicas, empresas e à mídia que nunca se esqueçam o que significa ter uma doença rara de difícil diagnóstico. this attention, this Essa lasting, atenção, genuine, esse compromisso duradouro, genuíno e efetivo é o que devemos aos doentes e àqueles que já se foram, como a Célia. like Celia. Bueno, pero Celia, mi hija tuvo la oportunidad también de conocer a Su Majestad la Reina. Cecília teve a oportunidade de conhecer a rainha, porém minha filha não conseguia falar. Para mim e para todos os meus familiares, sua solidariedade significou muito. La familia. As pessoas que conhecem Letícia pessoalmente sempre mencionam sua personalidade carinhosa. A visão da população, no entanto, é bem diferente. Ela é constantemente comparada à sua sogra. Mesmo hoje, a Rainha Sofia ainda é a integrante mais popular da família real e quase nos faz esquecer que também não foi nada fácil para ela no começo. A Rainha Sofia conquistou o coração do povo, aparição por aparição, viagem por viagem, gesto por gesto.
Levou anos até que o povo a admirasse e até que ela encontrasse uma posição em que pudesse ser útil para a sociedade. Como princesa da Grécia e Dinamarca, Sofia foi considerada uma candidata natural ao posto de rainha. Ela teve de mostrar que era a mãe da nação em situações complexas e emergências nacionais. O povo pôde conhecê-la durante certos eventos na história da Espanha, em que ela demonstrou acolhimento e proximidade dos cidadãos comuns. Se, por um lado, víamos uma rainha Sofia formal, do outro, víamos uma rainha Sofia que sabia se conectar com as pessoas de maneira simples, natural e espontânea. Eles nunca se esqueceram disso. Ela é uma inspiração para sua nora. Sofia sabe por experiência própria que ser rainha tem seus contratempos, mesmo que ela não diga isso. Por quase 40 anos, ela foi a mãe da nação ao lado de Juan Carlos, até o cargo ser passado para seu filho Felipe e Letícia se tornar a nova rainha da Espanha. Em 19 de junho de 2014, Felipe foi proclamado rei e Letícia se tornou a primeira plebeia a se tornar uma rainha na história da Espanha. Felipe anunciou que é a favor de uma nova monarquia para uma nova era. Uma nova monarquia para uma nova era. Com esta mulher a seu lado, ele parecia estar no caminho certo. Sua antiga profissão moldou seu caráter e sua visão de mundo. As coisas mudam muito rápido. Ser capaz de perceber essas mudanças, entender de onde elas vêm e para onde iremos é incrivelmente útil. A rainha Letícia é capaz de fazer isso. Felipe e Letícia ocupam seus cargos desde 2014. Ser uma nova monarquia significa lidar com novos problemas. Digitalização, direitos iguais e mudanças climáticas são agora problemas reais também. Boa noite, aqui é o rei. Há também uma nova geração que exige reconhecimento. Uma fundação estabelecida por empresários catalães busca melhorar as oportunidades de educação e de trabalho para jovens. Eu trabalhava com a fundação quando eles ainda eram príncipe e princesa. Eles passaram 2 dias ajudando, motivando e inspirando os jovens. Agora que são rei e rainha, eles estão muito atarefados. No entanto, nós ainda sabemos que podemos contar com eles. Isso é uma motivação extra para esses jovens. Vossa Majestade, a rainha. Uma aparição real em meio a uma situação delicada. Quase 1/3 dos jovens espanhóis não consegue encontrar um emprego. A fundação pode dar um auxílio a alguns milhares de garotos e jovens empresários. E existe até mesmo um prêmio. A rainha está oferecendo todo o seu apoio. A presença da rainha foi muito importante para mim. Ter esse tipo de reconhecimento me incentiva a seguir em frente. O empreendedorismo tem seus altos e baixos, mas isso me encoraja a continuar. Letícia quer decidir por si mesma quais causas apoiar. Política não faz parte das atribuições do seu trabalho, porém suas escolhas têm consequências. É uma causa na qual o governo não viu importância, então nunca imaginei que a rainha ficaria interessada. Somos uma pequena organização, fazemos diversas ações, mas somos bem pequenos.
A organização da qual falamos defende a proteção e reintegração de prostitutas. A Espanha tem o terceiro maior índice de prostituição do mundo. Exploração e escravidão também são grandes problemas. A rainha soube de imediato como nos ajudar. Ela encontrou as peças que faltavam. Foi ótimo. Tê-la como embaixadora nos permitiria alcançar um patamar que não seria possível com nossas próprias campanhas. Nós a queremos do nosso lado. Queremos manter essa parceria, especialmente com sua postura firme sobre o tráfico humano. O rei apoia o trabalho de Letícia e o governo viu nela uma porta-voz para um pacto do Estado contra a violência de gênero. Em novembro de 2019, Letícia foi premiada pelo Conselho Judiciário Geral. Ela avança cada vez mais para além da sombra da sua antecessora e assume também algumas de suas tarefas. Eu gostaria de lhes contar sobre uma conversa que tive com a Rainha Sofia anos atrás. Ela falou comigo com aquele jeito que ela tem longe dos microfones. Precisa e impecável, cheia de amor e honestidade, do jeito que ela é. A gradual transição de uma rainha a outra parece estar indo bem. Talvez consiga imaginar o respeito, alegria, dedicação e interesse que sinto ao assumir a presidência honorária da Rainha Sofia da Fundação contra o Vício em Drogas. Mas nem todas as imagens de sogra e nora mostram harmonia entre as duas. Em abril de 2018, em Maiorca, como de costume, a família real visita a cerimônia de Páscoa em Palma. Na frente das câmeras, a rainha Letícia interrompeu sua sogra quando ela tentou tirar uma foto com suas netas. Ela esqueceu por um segundo quem ela era. Ela cometeu um erro. Uma rainha deve estar sempre ciente de seu papel. Não esperávamos isso dela. A coisa toda saiu do controle. A mídia virou seus holofotes para o incidente. Falava-se de brutalidade e agressão nos jornais, no país e no exterior. Letícia mostrou sua verdadeira face e as redes sociais foram bem mais cruéis. Foi um momento lamentável para ela. Porém, a maneira que foi tratada pela mídia, a tinta gasta nos jornais e os twitters foram desproporcionais. A nova monarquia sente a força da nova mídia. É claro que ela se abalou. Isso é normal. Imagine cometer um erro no trabalho ou no relacionamento. Você diz algo que não deveria ter dito e se arrepende imediatamente. Aconteceu o mesmo com ela. Ela é humana. A rainha aprendeu que os pequenos gestos contam e que transmitem uma mensagem. Em uma era dominada pelas redes sociais, cada passo, cada roupa, cada olhar é motivo de questionamento, é desumano. A rainha está exposta a uma pressão da mídia que não existia com a Rainha Sofia. E, sinceramente, não sei quanto qualquer um toleraria isso.
Na capital da Itália, o tapete vermelho foi estendido para a Rainha da Espanha. Políticos e oficiais de todo o mundo se encontram em Roma para o Dia Mundial da Alimentação. Letícia, embaixadora especial para a Organização para a Alimentação e Agricultura, a FAO, faz um pronunciamento firme. Com vocês, Letícia, a Rainha da Espanha. As previsões das Nações Unidas sobre nossa saúde são de fato preocupantes. Cada ação conta. Cada intervenção importa. Temos a oportunidade de melhorar a vida de milhões de pessoas. Muito obrigada. A visita a Roma foi um exemplo perfeito da profissão de rainha. Às 11 horas, uma visita à Academia Real da Espanha e sessão de fotos com os bolsistas da Escola de Arte. Às 11h30, ela foi recepcionada pela diretora para uma visita guiada pela exposição atual. Às 12 horas, um bate-papo com os bolsistas e uma sessão de fotos com a equipe. À 1h da tarde, ela retorna à celebração do Dia Mundial da Alimentação para um almoço sem a presença da mídia. Às 2h da tarde, um tour pela exibição Fome Zero e uma selfie para o mural de fotos. Às 3h da tarde, uma visita ao painel de debates envolvendo pessoas em soluções para o planeta. Às 3h30, uma reunião com a equipe espanhola da Organização para a Alimentação e Agricultura e uma última sessão de fotos. Às 4h da tarde, a despedida e o voo de volta a Madrid. Quando ela vai a uma reunião, seja sobre nutrição, meio ambiente ou poluição, sua presença reforça e eleva a importância do evento. Ela entende desses assuntos e, às vezes, como uma jornalista, nos faz perguntas bem astutas. Mesmo quando um poderoso presidente contraria a causa pelo qual ela luta, ela tem que sorrir ao receber um convite. É uma questão de interesse nacional. O governo decide onde o rei e a rainha vão e o que fazem, e a rainha é bem séria quanto ao cumprimento dos seus deveres. É normal que você se dê bem com algumas pessoas e com outras não. No entanto, ela sempre mantém o profissionalismo. Por trás das câmeras, você pode perceber que ela gosta mais de certas pessoas, mas quando se trata de representar o país, ela toma o cuidado de sempre agir de maneira impecável. Isso significa seguir as antigas tradições, por vezes sendo mais a consorte do rei do que uma rainha, e apresentando apenas uma boa imagem ao lado de seu marido. Em seus primeiros 5 anos como rainha, ela realizou 53 viagens ao exterior e recepcionou 32 chefes de Estado em Madrid. Suas joias de diamantes datam da virada do século. Naquela época, joias eram bem mais importantes. Elas eram consideradas um patrimônio. Não eram apenas um custo, pelo contrário, eram um investimento, uma herança, algo que permaneceria para sempre com a coroa. Esta é a Espanha no começo do século XX. Ela havia perdido as suas últimas colônias. O país parou de se desenvolver. As magníficas construções erguidas pelos monarcas espanhóis eram a única lembrança daquela antiga potência mundial. O casamento do rei Alfonso XIII com a princesa britânica Victoria Eugênia marcou o começo promissor de uma nova era. Ele entregou a ela a lendária tiara Flor de Lis, que hoje é usada por Letícia. A família real a chamava de La Buena. É a tiara mais importante e especial que pertence à Casa Real. E, além disso, ela ainda está na moda.
Apesar disso, Victoria Eugênia nunca foi feliz em sua nova casa. Mulheres, incluindo a rainha, não podiam se expressar muito naquela época. Enquanto o rei revelava ser um libertino, ela sofria sob a rígida estrutura da corte real. O casal foi se distanciando. De certa forma, isso aconteceu pelo choque de culturas e pelos seus estilos diferentes de vida. O rei Afonso possuía diversas virtudes, mas também diversos vícios. A sociedade espanhola, incluindo a aristocracia, eram bem isolados. Acho que a vida da aristocracia espanhola era bem claustrofóbica demais para a rainha Vitória Eugênia. Victoria Eugênia viveu quase 3 décadas a mais que o marido. Ele deixou para ela inúmeros tesouros. Dizia-se que toda vez que ele a traía, ele dava uma joia a ela. Victoria Eugênia ordenou que essas joias fossem usadas apenas pelas rainhas. Uma delas era a tiara flor-de-lis. Letícia é a primeira rainha com um casamento feliz a usá-la. Esse é mais um símbolo real que veio mudando com o tempo e hoje é usado por uma rainha que está em pé de igualdade com seu marido. O discurso de Natal do monarca é o único a ser escrito de maneira independente pela família real. A família real inteira participa dele. Fala embaixo. Boa noite, estou aqui para desejá-los um Feliz Natal e, junto da rainha, da princesa das Astúrias e da infanta Sofia, desejo um próspero ano novo. A coroa enfrenta um enorme desafio. O apoio à monarquia vem diminuindo, principalmente entre jovens, e grande parte da população da Catalunha deseja se separar completamente do Reino da Espanha. O caminho não pode levar ao confronto e exclusão novamente. O rei clama pela unidade nacional, mesmo diante do terrorismo de fundamentalistas muçulmanos. O povo espanhol está ciente de que podemos derrotá-los apenas com a unidade democrática, a força da lei e a eficácia da cooperação internacional. A Europa, bem como a Espanha, está enfrentando desafios globais que não podem ser atingidos por fraqueza ou discórdia, mas com força e união. A família real cumpre seus deveres. A coroa como símbolo de união e árbitra da nação, como dito na Constituição. O principal problema da Espanha é manter a união. O fato de que há uma instituição acima das disputas e divisões e age pela sociedade como um todo, nos ajuda a lembrar dos valores da Constituição. As filhas deles crescerão com esses mesmos valores. Elas estão sendo treinadas para sua futura profissão, especialmente a mais velha, Leonor, princesa de Astúrias, que um dia herdará o trono de seu pai. Em seu 13º aniversário, ela leu a Constituição, que entrou em vigor 40 anos atrás. A Espanha é um Estado social e democrático de direito que estabelece como maiores valores de seu ordenamento jurídico. A forma política do Estado espanhol é a monarquia parlamentar. É claro que a rainha e sua filha devem ter praticado esse discurso diversas vezes. Era possível ver a satisfação da rainha após a performance perfeita de sua filha.
Em Oviedo, cidade natal de Letícia, a prestigiosa premiação da Princesa das Astúrias é concedida todos os anos para grandes conquistas nos esportes, ciências e cultura. É um lugar que Letícia, juntamente de seu marido, fica sempre feliz em revisitar. O apoio e a presença deles são cruciais para este prêmio. A rainha tem uma relação especial com ele. Primeiramente porque ela é das Astúrias, mas também por ser uma jornalista que já noticiou a premiação. Ela é a rainha da Espanha e mãe da princesa das Astúrias. É uma combinação imbatível. Em 2018, um dos sonhos de Letícia se realizou. Ela conheceu um dos vencedores, alguém que ela admira, cara a cara. O vencedor do Oscar, Martin Scorsese. Agora é a vez do cineasta se tornar o centro das atenções. Foi o encontro entre uma fã e uma lenda do cinema. Quando entramos, todos aplaudiram. Ela também começou a aplaudir. Ela adorou a ocasião. Estava encantada por cada palavra dele. Ela é uma grande cinéfila. No trem expresso de Madrid a Valladolid, viajando na primeira classe estão a rainha, sua funcionária mais próxima e um agente do governo. Valladolid já foi a capital da Espanha. Atualmente, ela hospeda um festival internacional de filmes. Letícia usou novamente sua influência para apoiar o projeto. Não há sinal de grandes produções ou tapetes vermelhos aqui. A rainha ama filmes independentes como o clássico filme mudo O Homem-Mosca, acompanhado de uma orquestra ao vivo. Ela é uma mulher muito letrada, com conhecimento político e um grande entendimento das tendências atuais. Eu acredito que ela transmite opiniões ao rei que talvez não chegariam a ele de outra forma, e ele pode partilhar suas preocupações e sonhos com ela. Juntos, eles se tornam um. Eles trabalham em sintonia. O apoio à monarquia está em 62% na Espanha. Em 2014, menos da metade do país era a favor da família real. Eles são um casal moderno, são profissionais, compreendem a sociedade. Eles representam a Espanha moderna e desejam dar ao povo aquilo que eles querem. Letícia, em especial, aprendeu o que é estar sob vigilância constante. Espero que ela continue lutando por seus ideais. Ela pode dar uma voz a pessoas que de outra forma não seriam ouvidas. Acredito que é isso que ela quer fazer. Se permitirem que ela o faça, ela o fará de todo o coração. Profissão rainha. Esse é um trabalho para toda a vida.